com muita alegria e satisfação que eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade às lições bíblicas, segundo trimestre de 2026, que tem esse título, Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e de Jacó. Estamos na lição de número 2, meus irmãos, que tem esse título, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Né? Aqui ainda não foi trocado o nome de Abraão, né? Textual diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, Gênesis 12, 7. Verdade prática diz, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente, porque ele é Deus Todo-Poderoso, ele tem poder, a sua palavra é viva, é fiel, e tudo isso é muito importante, né, para nós que professamos a fé evangélica, a fé na palavra do Senhor. Meus irmãos, leitura bíblica em classe está em Gênesis 13, versículos 7 a 18, tá? Nós vamos mostrar aqui alguns gráficos que já estão no nosso e-book, professor, e aqui eu peço a você, adquira o nosso e-book, porque fazendo assim, além de abençoar você, você também está abençoando esse ministério, tá bom? Professor, apresentando para você o gráfico, o esboço, que tem toda a lição já esboçada para que a gente não fuja do assunto, isso é muito importante, para que os alunos também saibam do que é que nós estamos tratando. Então, esse título, o título da lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. E aí, o primeiro ponto, Abraão volta do Egito para Canaã. Segundo ponto, consequência das escolhas. E terceiro ponto, os altares erguidos por Abraão. Como você sabe, professor, sempre nós apresentamos aqui a palavra-chave, né? Sempre a palavra-chave ela tem a ver com aquilo que está na lição. E a palavra-chave aqui é promessas, promessas. Quando formos fazer, professor, o estudo dessa palavra, né, a exegese dela na Bíblia, é interessante que essa palavra promessa, ela não tem um correlato direto do hebraico. Mas eu achei algo muito curioso e que é interessante. Essa palavra promessa, ela é substituída, ela é usada por uma outra que é davar, né? A davar significa a palavra dita, a palavra de ação. Então, quando está falando de palavra dita, a palavra de ação, está falando de compromisso, né? Ou seja, o que é que isso traduz para nós? Que a promessa não é uma palavra vã, não é uma palavra inútil, é uma palavra ativa, é uma palavra de compromisso. É por isso que eu acredito naquele texto que o próprio Senhor diz, né? Há de ser que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual eu a designei. Não significa que uma palavra dita pelo Senhor é uma promessa certa. Ou seja, vai acontecer invariavelmente. E ninguém pode deter a palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Por esse motivo, eu costumo dizer uma coisa, professor, que às vezes as pessoas podem não entender, tá? A palavra de Deus não está restrita só ao livro, à Bíblia. A palavra de Deus ela é muito mais ampla. Aquilo que está ali foi para o nosso conhecimento, mas a palavra do Senhor ela é muito mais ampla. A gente não vai limitar toda a palavra de Deus só ao que está no livro. E dizendo isso, não estamos de forma alguma desmerecendo o livro escrito, mas dizendo, pelo contrário, que ele fala de uma verdade muito mais superior que nem eu e você conhecemos, que é esse poder da palavra de Deus. Tá? Um poder que a gente não consegue compreender praticamente. Eu falo as minhas palavras, você fala para se comunicar, mas as suas palavras não têm vida em si mesmo. A sua palavra, a minha palavra, não é criadora. A palavra de Deus é criadora. Quando ele diz haja, houve mesmo, apareceu mesmo. Né? Então, é muito interessante essa ideia das promessas, ser uma relação direta com a palavra viva, com a palavra dita, porque significa dizer, talvez, não sei se essa explicação é bem adequada, mas assim, a promessa dita pelo Senhor, a promessa feita pelo Senhor é uma palavra que já se cumpriu. Na eternidade já se cumpriu, porque Deus vai fazer ela se tornar real em nós, na nossa vida, na nossa história. Professor, no nosso e-book, e nós repostamos aqui, você tem aqui uma história muito interessante sobre esse conflito dos pastores de Abraão e de Ló, que está em Gênesis 13, tá? Então, esse gráfico aí, professor, está mais do que didático, está mais do que didático, tá?
Então, o que, é que ele está falando? Do contexto, da prosperidade e escassez, está falando da atitude de Abraão, né, como pacificador, está falando do critério de escolha, né, e aí tem essa tensão entre visão e promessa, porque alguém sempre olha aquilo que é aparentemente mais bonito, mais verde, a paisagem é mais bonita, mas não sabe o que está nos bastidores, né? O que Abraão viu poderia ser talvez rochas, colinas, algo sem muita atratividade, mas é ali que está a bênção de Deus. Preste atenção, né? E também a resposta de Deus, né? O desfecho. Qual foi a resposta de Deus? Que está relacionada aqui com a renovação, com a promessa de Deus renovada. Então, professor, a questão aqui começa com essa contenda que há entre os pastores de Ló e de Abraão. É preciso entender que diz aqui que a fazenda era muita, ou seja, praticamente você tem ali dois chefes tribais. É claro que Abraão ele era muito mais poderoso, né? Ele tinha muito mais bens, ele tinha muito mais trabalhadores. A fazenda dele era grande, mas também o Ló tinha também, né? Alguns até dizem que eles tinham quase que equivalentes. Porém, como eles estavam viajando juntos, como a caravana estava eles juntos, a Bíblia mostra que a terra não era suficiente para abrigar todos esses rebanhos. E aí o que é que houve? Uma contenda. Tá? Houve essa briga, essa rixa entre parentes, entre a parentela. Por quê? Porque não havia espaço. É interessante, são duas coisas. Havia duas caravanas, duas famílias com gados e fazendas, porém a terra era escassa, tinha poucos recursos, né? E aí a concorrência era maior, né? Alguém queria os melhores pastos para os seus rebanhos. E aí houve essa contenda entre eles, de forma que houve essa necessidade de separação. Primeiro que o Ló nem sequer deveria ter ido com Abraão, né? Porque na chamada de Abraão ficou muito claro isso. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Então estava muito claro isso. Mas agora, isso ficou mais evidente ainda que eles não deveriam estar juntos. Né? Principalmente porque, além desse problema da terra, você tem ali também a presença de cananeus, de outras nações, de outras tribos ali, que com certeza estavam gerando problemas também. Então, o que é feito, meus irmãos? Separação. Porque, às vezes, né, isso é algo muito triste de se dizer, mas, às vezes, quando dois não podem andar juntos, quando dois não estão de acordo, não podem andar juntos. Né? Então, às vezes, os pastores de Ló e de Abraão vão brigar. Às vezes, Paulo e Barnabé vão entrar em conflito. Né? E o conflito foi tão grande que diz que eles se separaram mesmo. Né? A disputa deles lá, por causa de Marcos, que Barnabé queria levar, e Paulo disse que não, porque ele já tinha abandonado eles lá, então Paulo não colocava muita fé nele, mas Barnabé já colocava fé. Houve uma discussão tal entre eles que precisaram se separar. Mas, como homens de Deus, sabem que não deve haver rixa, sabem que não deve haver ressentimento, nenhum tipo de sentimento pernicioso nesse sentido, depois eles se juntaram novamente, porque o homem de Deus faz assim, né? Não fica com rixa do outro, como às vezes a gente vê acontecer aí. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, para nós avançarmos no assunto, é exatamente essa humildade. Eu quero destacar essa atitude pacificadora de Abraão, né? Porque a prerrogativa, isso aqui que precisa entender, a prerrogativa da escolha era do mais velho, não é? Claro, ele era uma autoridade sobre ele era tio dele. É como se fosse um segundo pai, né? Então a prerrogativa era dele. Ele poderia dizer: eu vou escolher para onde eu quero ir. Mas ele, por sua humildade, ele deixou que o próprio sobrinho fizesse isso. Você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Né? Então, a Ló foi dado essa prerrogativa que não deveria ser, mas mostra a humildade
de Abraão, porque ele estava numa caminhada, a caminhada era dele, e quando essas coisas acontecem, a gente precisa entender que em um conflito, meu irmão, sabe o que é o correto a você e a mim fazer? Se retirar e deixar o Senhor agir. Abraão poderia ter escolhido um lugar mais excelente, mas ele deixou o próprio sobrinho fazer isso e ele ficou com o que sobrou, porque o que sobrou era o suficiente, já que a bênção do Senhor estava seguindo ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? E o que é que Ló fez, meus irmãos? Olhou para a campina, né? Nessa imagem aí você vê isso, né? Até tem a ideia de um olho grande, né? Ele viu as campinas como um jardim do Senhor. Olha, é um novo Éden. Só que o Éden foi retirado da terra, não é? O acesso ao Éden, aquele lugar abençoado por Deus, foi retirado. E a gente vive essa ilusão até nos dias de hoje, olhando para as coisas como se a terra não fosse amaldiçoada. E a verdade é que ela é amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Então, eu quero dizer para os irmãos que a gente não fique tendo essas ilusões de ótica, né? Porque a gente pode olhar tudo muito bonito, tudo muito florido, mas a gente não sabe o que está nos bastidores. O Ló, ele não teve essa visão espiritual para ver o que estava nos bastidores, né? E a visão dele cegou ele, a visão dele atrapalhou ele, ele foi por aquilo que ele achou que era melhor à sua vista. Abraão não. Abraão foi no que lhe sobrou, não é? Abraão foi para Canaã, ficou com a terra de Canaã, mesmo não tendo todos esses recursos, mas confiou na promessa de Deus, não é? E não na própria conveniência. Professor, indo aqui para o tópico 2, as consequências das escolhas, fala do resultado da escolha de Abraão e o resultado da escolha de Ló e também da atitude de Abraão para com Ló, né? As nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Ou seja, eu escolho aquilo que eu acho que é melhor para mim, porque nós temos livre-arbítrio. Pode dizer o que for, mas o livre-arbítrio faz parte da constituição humana exatamente para servir de parâmetro para o que Deus vai nos julgar. Ele vai nos julgar de acordo com as nossas escolhas, porque usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu entre o bem e o mal, não é? Então é importantíssimo. Eu já falei isso e vou repetir isso até o fim da minha vida, que o livre-arbítrio está intrínseco no ser humano. Ninguém tira isso dele, exatamente porque Deus vai usar o livre-arbítrio do homem contra o próprio homem. Contra o próprio homem. Afinal de contas, você teve escolha. Quando Deus diz, olha, eu proponho para vocês o caminho da morte, o caminho da vida, o caminho da bênção e da maldição. E Deus ainda dá uma dica. Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção. Mas o homem quis, o povo judeu quis, não, escolheu o caminho da maldição, escolheu o caminho da morte. E foi morte e foi maldição. Exatamente o que eles escolheram. Então, sim, isso aqui é muito real. Podemos escolher, temos opções para escolher, mas nós não podemos escolher as consequências. Meus irmãos, deixa eu falar uma outra coisa sobre isso. O discurso é muito, esse debate é muito longo. Já dura mais de 2000 anos entre calvinismo e arminianismo, predestinação e livre-arbítrio. Eu quero dizer para você que quando nós andamos segundo o caminho de Deus, as nossas escolhas, professor, aqui é que está o X da questão, tá? A tensão, o pico da tensão aqui, o ponto máximo da tensão. Quando nós andamos com Deus, precisamos entender que as nossas escolhas, que a gente diz que é nossa, e aí pode entrar no conflito, porque você vai me dizer assim, o senhor não disse que a gente tem livre-arbítrio? Irmão, o nosso livre-arbítrio está dentro da vontade de Deus também. Porque se eu ando de acordo com a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, que é soberana, então as minhas escolhas vão ser pautadas na vontade de Deus, que é melhor. O Senhor diz, eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Será que as pessoas não entendem isso? Eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim significa dizer aquilo que Deus quer, ou melhor dizendo, a vontade dele. Se cumprirmos a vontade de Deus, meus irmãos, nunca nós vamos fracassar. Então, de tudo que precisamos saber sobre a vontade de Deus, é que ela deve ser a base para as nossas escolhas. Ou seja, em outras palavras,
Faça as suas escolhas diante da vontade de Deus, porque tudo vai dar certo. Não tem como dar errado. O salmista diz: tenho colocado o Senhor à minha frente, e com o Senhor à minha retaguarda, nunca, jamais serei destruído. E é uma verdade, irmãos. Se o Senhor está ao nosso redor, se o Senhor está conosco na caminhada, qual é a chance de nós sermos destruídos? Nenhuma. Então, vamos fazer isso, tentar diminuir essa distância, porque muitas vezes a vontade de Deus é essa e a minha é essa, e às vezes eu estou me afastando da vontade de Deus. Quando há um alinhamento, essa palavra é muito usada até nos dias de hoje, eu acho interessante, cada vez que passa as palavras vão modificando. Quando há um alinhamento entre a minha vontade e a vontade de Deus, quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, não tem por que nós sermos destruídos, meus irmãos, tá? Então tome isso aí, professor, como uma lição prática para nós, né? Abraão estava na vontade de Deus, não deu nada errado com ele. Pelo contrário, o sobrinho dele tomou a escolha errada. Aí sim, aí o problema veio. Porque quando os inimigos vieram atacar, saquear, o que é que teve que fazer? Abraão teve que ir em socorro de Ló. Né? E isso mostra também que Abraão era um homem de um caráter, meus irmãos, assim, excepcional. Por isso que eram homens que o mundo não era digno. Porque se fosse uma pessoa rancorosa, ia dizer, não, você escolheu, a escolha é sua, agora você vai colher o que você plantou. Não. Ele não guardou nenhum tipo de ressentimento, mas ele juntou homens e foi e pelejou a favor do seu sobrinho, libertando ele e a todos os que foram levados cativos. Por que isso? Porque ele era alguém de um caráter excelente. Excelente. Então, meus irmãos, que a gente possa tomar também essas atitudes, não é? E socorrer aqueles que são necessitados, que às vezes até mesmo foram contra nós, até mesmo tiveram algum tipo de indisposição contra nós, não é? Que o nosso coração, meus irmãos, esteja livre, aberto para ajudar até mesmo aqueles que foram contra nós em algum momento, tá bom? Professor, indo para o final da nossa aula, nós temos aqui no tópico 3, os altares erguidos por Abraão. E nós colocamos então aqui esse gráfico juntando os altares, né, que Abraão ergueu, que são exatamente 4 altares. Isso aqui pode ser até um tema, meus irmãos, de uma pregação, porque são altares que falam alguma coisa, que têm uma mensagem para transmitir. Né? Então, o primeiro altar é o altar da promessa, que é em Siquém. Depois de chegar à terra, que Deus lhe aparece e diz: a tua descendência darei esta terra. Então, é o altar da promessa. Deus fez a promessa. Né? É importante dizer, professor, inclusive tem um outro gráfico que nós falamos sobre a importância dos altares. Professor, o altar é, eu posso dizer, a expressão mais primitiva do que é o culto a Deus, tá bom? Então, hoje nós temos essa ideia muito clara do que é um culto a Deus nas igrejas, não é? Entre 4 paredes, quando nós vamos, aqui no caso, quarta, sexta, culto de doutrina, ensinamento, oração, né? E domingo, o culto público, o culto aberto, né? São os 3 dias que nós vamos à igreja para adorar a Deus, para prestar um culto ao Senhor. Naquela época, o culto a Deus era através desses altares em que se fazia para digamos assim, adorar a divindade, adorar o Deus verdadeiro. É claro que se está falando de altar, está se falando também desse sacrifício, né? Porque esses altares sempre tinha um animalzinho lá sendo sacrificado a Deus. Porque esses altares, eles sempre têm essas ideias, meus irmãos, de algo que está sendo doado para Deus, sacrificado para Deus. Né? Deveria ser essa mesma ideia dos cultos hoje. O que é que nós estamos sacrificando a Deus? O que você está sacrificando a Deus? Será que nós fazemos isso verdadeiramente? Eu quero chamar a tua atenção, professor, porque não estamos falando aqui de locais sagrados aonde ele entrava, aonde Abraão entrava para adorar a Deus. Estamos falando de qualquer lugar em que era erguido um altar. No caso aqui, Siquém, Hebron, Betel e Ai, e também o altar lá do Monte Moriá. Né? Era esses lugares, ao ar livre, mas era ali em que a adoração era feita.
né? Então, esse altar, disse quem é o altar da promessa, que Deus renova a promessa, lembrando que é promessa, você se lembra que nós falamos aqui, palavra dita, palavra imperativa. Deus fez a promessa. Ah, está demorando a promessa. Não interessa, ele fez. Então, se foi ele que fez, ele vai cumprir. Segundo altar, o altar da intimidade, né? Que é Betel e Ai. Entre Betel e Ai. É interessante que a palavra Betel aqui significa casa de Deus, né? Casa de Deus. É, que mostra o desejo de Deus de habitar conosco. Casa de Deus, né? É o lugar da habitação de Deus. Então, é muito interessante isso, porque desde aquele momento lá, bem antigo, Deus já tinha esse desejo de habitar com os seres humanos, né? Tanto é que, posteriormente, vai ser feito o tabernáculo, e no tabernáculo, como Deus fala, acredito que é Êxodo 20, se não me falha a memória, né? Quando ele dá a ordem para Moisés para construir o tabernáculo, ele diz: faça porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero morar com vocês. Né? Depois o tabernáculo se tornou o templo, e o templo, do templo físico, passou a ser este templo aqui, o lugar onde Deus habita. Tá? Então, Abraão arma ali sua tenda, invoca o nome do Senhor, esse altar é o altar da comunhão, representa a dependência diária de Deus e a vida de oração diante de vizinhos que são muitas vezes hostis. Então, essa tensão também existe, porque ao mesmo tempo que eu quero comunhão com Deus, eu preciso entender que vai haver pessoas que são hostis e eu não posso nutrir nenhum tipo de ódio àquelas pessoas, não é? Mas eu preciso saber que eu vou ter adversários aqui nessa terra que não tem nenhum apreço por nós. Né? E o que é que Jesus diz? Ame seu inimigo. Essa é a palavra do Senhor. Né? Que é uma palavra que vai além de muitas coisas. Né? Os judeus não aceitam essa ideia, porque se é inimigo, precisa ser combatido. Na ideia deles, se é um inimigo, então eu não posso amar uma pessoa que quer o meu mal, porque assim eu estou validando o ódio dele por mim. E não é isso que Jesus falou. Né? Pelo contrário, Jesus mostra que o amor dele vence todos os adversários. Meus irmãos, e tem também essa ideia, não é, de Betel como sendo a casa de Deus, esse congregar, não é, essa eclesia, o congregar. Hoje tem muitos movimentos, não é, que se fala aí desigrejados, mas quem sabe, quem conhece o que é igreja, ele não é um desigrejado. O que não diz, o que não implica que a gente não possa também fazer, como hoje se está fazendo, e há pesquisas que mostram que esse tipo de reunião nas casas, né, como eles falam lá no latim, domus ecclesiae, ou seja, a, a, os cultos domésticos, as igrejas domésticas, ecclesiae, igreja, né, ecclesiae domus, a igreja na casa. Isso também é ótimo, né, para você fazer com grupos familiares, grupos de vizinhos, né? E aí depois todos se reunirem na igreja normalmente, tá bom? Gente, terceiro altar, o altar da restauração, que foi lá nos Carvalhais de Manre, foi logo depois da separação de Ló e reafirmação da promessa divina. Aqui o nosso comentarista, né, mostra, ele cita depois da separação, ele diz aqui: tal fato nos lembra que nossa jornada devemos viver em união, que é o Salmo 133, e certamente esse Salmo 133 ele está refletindo tudo que tem acontecido anteriormente na história de Israel, até mesmo nessa separação. Olha lá, tem alguns comentaristas que fazem esse link de Gênesis 13, porque Gênesis 13 não podia habitar junto, então se separava. Mas como assim, se Deus estava levando para uma terra em que eles deveriam viver juntos? E aí o Salmo 133 vem coroar isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união. Pessoal, vocês sabem disso. Esse salmo é um salmo de peregrinação, chamado Salmo de Romagem, porque eles iam, era aquele momento que eles iam para Jerusalém, para as festas, para adorar o Senhor, e eles vinham de todas as tribos, ou seja, eram vários irmãos, porque eram todos irmãos, de tribos diferentes, e que muitas vezes essas tribos entraram em conflito entre si, você sabe disso. Há o exemplo lá daquele fato horroroso, né, de terror mesmo que aconteceu lá com a esposa do levita, né, que ele esquartejou e levou e mandou para todas as outras tribos o que é que aqueles homens lá, malignos, filhos de Belial, fizeram. Eram irmãos de nação, de fé, mas fizeram o que era errado. Então o Salmo 133 vem coroar isso para dizer o seguinte: olha,
é bom e suave, agradável que os irmãos tribais vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Porque ali, aonde se junta, por isso que você tenha essa expressão. Professor, isso aqui é muito lindo. Você tem essa expressão máxima da eclésia. Porque o que é eclésia? Chamados para fora. São pessoas que são chamadas para uma grande assembleia. Todo mundo junto ali. Ah, tem diferença? Tem. Tem temperamentos diferentes? Tem, mas precisa estar juntos por um propósito maior. Isso é igreja. Isso é igreja na sua expressão mais correta. Tá bom, professor? E para encerrar, o altar do sacrifício, que é o Monte Moriá. Meus irmãos, tem muita coisa para falar sobre esse altar. Mas só uma coisa que eu quero destacar aqui, tá? Porque todos nós sabemos que aqui é aquele momento mais crucial. Aqui eu considero o momento mais crucial na vida de Abraão. Por quê? Porque, veja bem, Deus estava se revelando para Abraão, tá bom? E essa revelação de Deus é progressiva. E essa revelação de Deus implica conhecimento. Deus está mostrando quem ele é e o que ele não é. Então, você sabe muito bem que naquela época era comum o sacrifício humano às divindades. Você sabe que Deus, nesses sacrifícios que Abraão ofereceu, sempre foram carneiro, sempre foram animais, nunca seres humanos. Mas lá, entenda isso, na terra em que Abraão habitava, ali sim, se sacrificava seres humanos. Então, olha qual é o teste aqui, a pegadinha aqui. Deus pede o filho de Abraão, aquele filho, porque aí já tinha nascido, não é? O filho que Deus disse que dele faria uma grande nação. A partir dele, a partir de Isaac, faria uma grande nação. Mas olha como é, irmão, a tensão da fé aqui, o conflito da fé, não é? Abraão não tem questionamento. Porque para qualquer uma outra pessoa poderia talvez se questionar: Senhor, como é isso? O Senhor prometeu que através de mim faria uma grande nação. O Senhor passou 25 anos para me dar o filho e agora quando o Senhor pede o filho, quando o Senhor me deu o filho, o Senhor pede de volta, pede que eu assassine, mate o meu filho. Olha como é, meus irmãos, a questão. Ainda que ele acreditasse, né? Porque mostra lá claramente, nós vamos, os servos ficaram aqui no topo do monte, nós vamos lá, vamos sacrificar o Senhor e voltaremos. Ele fala no plural. Então, de alguma forma, e o texto de Hebreus dá isso a entender que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas ainda assim, meus irmãos, o teste moral de Deus estava aí. Ninguém fala quase sobre isso. Por quê? Porque Deus, nesse sentido, alguém pode dizer assim: Deus está se equiparando àqueles deuses que pedem sacrifícios humanos? Mas não, porque aqui o sacrifício não foi levado a cabo. Quando chegou na hora, ele sabia que ele ia fazer aquilo, o anjo disse: não faça tal. Porque está claro, não é que Deus saiba, é para que todos saibam, agora tu temes a Deus. Ou seja, é verdade que tu temes a Deus e todos vão saber disso. Poderiam questionar, mas não questionaram. Agora, entenda uma coisa, professor: toda vez que há um sacrifício ou há uma intenção de sacrificar, é preciso que o sacrifício seja levado a cabo, seja feito. Aí como Deus impediu, porque Deus não é aqueles deuses pagãos, é isso que eu quero que você entenda, e Abraão entendeu isso depois, como Deus impediu, o que é que Deus faz? Providencia o cordeiro. E é por isso que o cordeirinho estava lá, engatado em alguns arbustos, porque eu disse para você que o sacrifício tem que ser feito. E ali eles fizeram o sacrifício com o cordeiro, que tipificava o cordeiro de Deus, que foi morto por todos nós. Meus irmãos, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até agora. Divulgue esse material e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.